brasileiro é mais honesto ou mais corrupto do que outros povos? O que gera corrupção e o que é mais importante? Eu dar sinais de honestidade, falar sobre honestidade, combate à corrupção, ou de fato adotar medidas que vão gerar mais honestidade e que vão combater a corrupção? É um assunto que todo mundo tem opinião, mas é um assunto que é muito importante a gente ter dados e noções bem claras sobre isso. Afinal, esse é o mote do Não Ficção: trazer ciência para o seu dia a dia, falando com especialistas. A nossa especialista de hoje é uma economista, pesquisadora e professora da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, que é a Roberta Muramatsu, que é PhD em Economia e Filosofia e estuda com foco em Economia Comportamental e Nova Economia Institucional. Vamos conversar com ela que tem muita coisa legal. Vamos para a conversa mais legal agora. Roberta, antes de tudo, obrigado demais pela conversa, por estar aqui. Eu queria entender como que é estudar a relação entre comportamento e economia, em particular como que é estudar corrupção e honestidade. O que é essa área de estudo? Como se estuda isso? Maravilha. Primeiro, eu quero super agradecer a você pelo convite. Eu acompanho parte do seu trabalho, principalmente durante a pandemia, né, e me dá mais esperança em melhores dias, né, com menos dogmatismo, né, mais racionalidade, que eu acho que é uma oportunidade de a gente pensar, né, num antídoto contra, né, toda a intolerância, né, e o desrespeito à ciência, aos dados. Então, o fato de você ter me convidado me alegra enormemente. Poxa, obrigado, ficou com muito orgulho. E vamos começar, né, com as perguntas que você acabou de me fazer. Puxa vida, a ciência econômica, ela se define como estudo do comportamento. O estudo do comportamento como uma relação entre fins e meios que têm usos alternativos. Sendo assim, o estudo da economia é o estudo do comportamento humano. Muitas vezes nós imaginamos que esse estudo do comportamento humano, ele só se dá no mundo das trocas específicas entre aqueles que compram e que vendem, mas toda ação humana envolve escolha. E as escolhas geram consequências. Sendo assim, nós podemos dizer que vários fenômenos podem ser chamados de fenômenos econômicos se a gente centra todo o entendimento da economia como estudo da tomada de decisão, no mundo de recursos escassos, não é mesmo? Então, nós economistas, ou alguns economistas, cresceram bastante ambiciosos e começaram a explicar inúmeros fenômenos que não estão, obviamente, ligados ou diretamente ligados à esfera daqueles que trocam e aqueles que compram, como fenômenos econômicos. E isso nos ajudou a exportar uma série de ideias para outros departamentos, como a psicologia, a antropologia, as ciências políticas. Então, economistas como eu, nós sempre pensamos na necessidade de trocar, ideias com outras perspectivas. Então, teve esse movimento de exportação de ideias econômicas para outras ciências sociais, e não apenas para ciências sociais, mas também para ciências biológicas, mas tem um movimento de importação também. E dada a limitação da nossa maneira de explicar a tomada de decisão humana, nós começamos a estudar fenômenos com os insights de outras ciências humanas. Então, quando a gente começa a estudar comportamento, tentando desvendar os mecanismos subjacentes a julgamentos e tomadas de decisão de indivíduos, a gente vai usar inúmeros insights e descobertas científicas, estudos experimentais, estudos empíricos que não são experimentais, feitos por psicólogos, por sociólogos, antropólogos, e mais recorrentemente, e cada vez mais isso, mais recentemente e de maneira recorrente, descobertas das ciências neurais e ciências comportamentais propriamente dita, que tem passado por um processo de cross-fertilização em várias áreas. Eu, particularmente,
sou de uma geração de pesquisadores de economia, né, uma geração que passou a se interessar, né, por questões que são desafiadoras ligadas ao comportamento moral. Isso me fez estudar. Naturalmente, tem tudo a ver com o ambiente, né, no qual eu vivi, na Universidade de São Paulo, na década de 90, né, na graduação de economia, né, e das influências, certamente, alguns receberam. Eu recebi uma grande influência do professor Eduardo Janetti, que nos convidava a estudar questões de ética na economia, e a geração cara pintada, né, se preocupou com isso. Então, eu sempre tive um enorme interesse por estudar questões de moralidade na economia, se isso é compatível, né, e estou bastante inclinada a dizer que acredito, né, da década de 90 até agora, que a ética é um fator de produção. Isso me faz querer estudar os dilemas éticos, os desafios da honestidade, né, os problemas gerados pela desonestidade, e um tipo de desonestidade em particular, Átila, que é a corrupção. A corrupção, que é um fenômeno multifacetado, que não pode ser explicado apenas pelas lentes da economia, mas as lentes da economia nos ajudam a beça a enxergar de maneira, né, mais livre de juízo de valor, cravada em dados, a despeito da dificuldade, né, de coletar dados, mensurá-los. Por quê? Porque há dimensões qualitativas e quantitativas. E, para complicar, a gente sabe que a corrupção ela tem uma natureza clandestina, ilícita, né, o que dificulta a beça, né, e ela aparece em várias formas. Existem vários tipos de corrupção. Os economistas, fundamentalmente, estudam a corrupção e definem, né, a corrupção de uma maneira super aderente à pesquisa da ONG Transparência Internacional. Corrupção sendo como, né, o abuso do poder conferido, né, alguém que tem função pública, né, para obtenção de ganhos privados, né, em proveito próprio ou de um terceiro. Mas a corrupção tem várias facetas, né? A gente fala de nepotismo, a gente fala de conflito de interesse, extorsão, né? Tráfico de influência, e a própria definição ela tem limites. Eu particularmente gosto de estudar a corrupção, não necessariamente como um abuso de poder, mas mau uso do poder público. Isso abre espaço para uma tarefa de poder explicar inúmeros tipos de corrupção, né? E, naturalmente, nós, economistas, né, até pouco tempo atrás, estudávamos corrupção só pensando, né, nos motivos ou motivações externas aos indivíduos. Daí a nossa, né, superatenção a quê? Aos canais de transparência, né, aos dispositivos de responsabilização, né? A nossa preocupação... Vigiar e punir. Exatamente, vigiar e punir. Né? Ou, se você preferir, a lógica do chicotinho e da cenourinha. Todavia, né, uma vasta literatura que cresce informada pelas ciências comportamentais, né, desafia essa ideia reduzida e dirigida apenas para a lógica, que eu gosto de dizer, né, da cenourinha, porque pode ser que o tiro saia pela culatra, né, no sentido de que uma série de transformações, né, que visam ao enfrentamento, né, desse tipo de desonestidade mais institucionalizada, chamada corrupção, o tiro saia pela culatra. Né. Muitas vezes, os excessivos canais de controle podem sim fazer com que as pessoas reajam hostilmente. Todos somos bastante criativos e engenhosos, né, para burlar a regra. E o mais curioso, lembrando de um economista comportamental, que é uma figuraça, né, e divulga ciência,
né, e ele deve ser celebrado por isso, que é o Dom Ariely, né, ele vai dizer que a nossa condição humana é surpreendente, uma vez que, ao mesmo tempo que nós desejamos fazer escolhas, algumas das quais vão contra o nosso interesse próprio, de curto prazo, pelo menos, né, para respeitar regras, né, que nós acreditamos que regras ligadas à verdade, justiça, honradez, né, essas regras nos fazem sentirmos consistentes, né, que nós temos um papel no mundo, né, mas ao mesmo tempo que nós desejamos isso, né, nós reconhecemos que mentimos, né, que enviamos notícias falsas, né, talvez para ajudar um amigo. Os economistas estão começando a levar a sério que a discussão de corrupção, de desonestidade, precisa desvendar esses mecanismos, essas circunstâncias, né, porque as ferramentas vigentes na lógica da cenourinha e do chicotinho se mostram insuficientes, Átila. Deixa eu entrar nessa lógica da cenourinha e do chicotinho. Antes de tudo, uma admissão de culpa aqui. Como pai em formação, vou dizer que a gente mente pra caramba. Não, precisa sair, precisa deixar, esconde a coisa da criança pra ela não ficar fissurada naquilo. Não pode molhar. O coelho não entra no chuveiro, o coelho quer ficar aqui. Quer dizer, pelo menos na minha experiência de paternidade, é muito comum essas pequenas mentiras para a coisa fluir ali e acontecer, né? Então, bem ou mal, se eu quiser ser 100% honesto, isso morre nos primeiros 20 minutos de interação com meu filho no começo do dia. E tendo feito essa admissão, antes de entrar no porquê que isso acontece ou como a gente faz, eu sinto uma mudança muito grande acontecendo em várias áreas, que é essa mudança de levar em conta um pouco como o nosso cérebro funciona. Em vários aspectos, né? Para um biólogo, para quem estuda a evolução humana, a gente entende o contexto. Você tem vários princípios que regem um cérebro. Sobrevivência, busca por comida, por energia, por parceiros, ou pelo que for. E na natureza tem muito mais coisa em jogo do que só troca e incentivos econômicos. Então faz todo sentido o ser humano também ser um animal que age como outros animais em vários aspectos, embora a gente tenha uma grande camada de cultura em cima disso. Mas me marca muito quando a gente vai ler alguma coisa sobre direito, sistema penal, sobre economia, e eu percebo muito uma referência super ancorada na filosofia, mas pouquíssimo ancorada em comportamento e como as pessoas se comportam. Então, na economia, por exemplo, o homo econômicos, né? Se eu colocar esse incentivo, as pessoas vão preferir o incentivo. Se eu colocar essa recompensa ou essa punição, as pessoas vão optar. Nem sempre é o caso, né? A gente às vezes aceita, por exemplo, uma punição que nos prejudica, mas ela é desejável se ela prejudicar mais ainda quem a gente quer punir. O que é uma decisão econômica que muitas vezes não faz sentido. Mas espera, você está topando abrir mão do negócio? Tô sim, porque eu quero ver aquela pessoa se ferrar. E a gente faz isso regularmente. Mas que num bando faz muito sentido, porque é um sistema de comportamento do grupo. Como é que você faz o grupo se manter coeso? Tem certas punições que o grupo tem que dar para quem matou um filhote ou fez alguma coisa assim, mesmo que isso prejudique os outros. Você vê essa admissão, essa consideração entrando na economia e gerando essas áreas de pesquisa, quando a gente fala, não é só a cenoura e o chicote, é um pouco disso também, de como o cérebro funciona? Sem dúvida, né? E essa guinada comportamental na economia, né, que é uma área que me interessa demais, é a expressão disso, né? Vários economistas que já ganharam um Nobel de Economia, já foram laureados, eles fazem parte de uma geração que tenta desafiar. Então, essa busca de entender, né, os mecanismos decisórios, né, por uma perspectiva, né, mais psicológica, né, que tem o objeto, o nível de análise é a mente, mas gente dizendo, né, bora estudar também, né, os mecanismos decisórios, né, e suas contrapartidas físicas, cerebrais, né, em vários níveis de análise, desde estruturas, né, cerebrais que parecem sim, que são causalmente relevantes para a geração de determinados comportamentos. Né. Eu quero te dar um exemplo.
E esse exemplo está até no próprio livro de 2012, do Dan Ariely, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, que eu recomendo a todos que busquem no YouTube A Mais Pura Verdade sobre as Mentiras. Tem um título e está gratuito, que é o documentário lá baseado no livro. E ele, nesse documentário, vai comentar que as pessoas que nunca mentiram, quando mentem, e fazem parte de um estudo, de um experimento, que elas vão contar as suas mentirinhas, e elas vão ser monitoradas por um detector de mentiras. Há áreas do cérebro ligadas, por exemplo, ao processamento emocional de informação, como a amígdala, ou a ínsula. Estudei neuroeconomia no meu doutorado, então eu me lembro, faz muito tempo já, mas eu me lembro dessas estruturas neurais. Tive que aprender um pouquinho sobre como é que o cérebro humano é e as más adaptações do cérebro humano, que nós não somos diferentes dos primatas. Diga-se de passagem, nós somos primatas, mas o nosso cérebro, ele é maior. Mas o processamento emocional mostra que pessoas ficam desconfortáveis ao mentirem, quando elas nunca mentiram. Por outro lado, quando elas mentem recorrentemente, repetidamente, elas não, o detector de mentiras não pega, porque não tem o desconforto emocional. É um detector de desconforto, na verdade. É um detector de desconforto, diga-se de passagem. E pensando agora na tua admissão, teu comentário sobre o que significa educar, há inúmeros estudos que também mostram que esse engano, o engano, deception em inglês, e algumas mentiras, elas fazem parte da natureza humana. Então, para alinhar expectativas, muitas vezes que são divergentes, e o trato com as crianças estão experimentando o mundo. Então, contar alguma mentira, olha, o coelhinho vai ficar triste se você não sair da banheira agora. O grande desafio é, será que a gente alimenta todo um ambiente de formação cravado só nisso, nas pequenas mentirinhas? Sim, porque as pequenas mentirinhas abrem espaço para nós, em nome de uma autoimagem bastante sólida de que somos corretos, fazemos isso pelos nossos filhos. Existe uma consequência não pretendida. Nós certamente não deliberamos, não queremos que as pessoas se tornem adultas, que as crianças se tornem adultas, e endossem um mundo cheio de mentirinha. As mentirinhas podem virar mentiras assustadoras. Nós temos observado esses canais cada vez mais sofisticados de fake news. Fake news, muitas vezes, é fruto de uma escolha tola de alguém que acha que só está contando uma mentirinha. E essa mentirinha ganha proporções assustadoras. Então, mas isso faz parte. O grande desafio é sob que circunstâncias a gente mente? Será que a gente não tem que parar para pensar nas consequências intencionais, mas também os resultados que não são pretendidos? Para a gente pensar. Deixa eu aproveitar essa deixa, então. O que são as condições onde essa mentirinha ou... Vou até voltar para uma outra coisa. Se a gente aceita que somos primatas, que temos um comportamento e que a gente está colocando a cultura em cima disso, quando você coloca a pessoa numa situação de poder em que ela tem que decidir alguma coisa, muitas vezes ela está tendo que decidir entre quem eu vou beneficiar. Sim. Se vai ser o grande público ou se vão ser os meus. Vamos dar um exemplo. Não preciso nem falar de política ou coisa assim, mas você está no seu condomínio, você tem condições de escolher quem vai ter a vaga
mais privilegiada do carro para estacionar, ou quem vai ter mais acesso ao elevador, ou quem vai se beneficiar de uma obra primeiro, ou qualquer coisa assim. Pegando Você tem parentes nesse condomínio, qual que é a tentação? Né? Garantir que sua família vai ter acesso àquilo antes, ou fazer o justo sorteio para todo mundo, né? O que está entrando em conflito aí não é só honestidade ou desonestidade, mas é qual é o grupo Sim. que você quer favorecer numa decisão dessa, né? Será que se eu votei num deputado para conseguir recursos para minha cidade, tá errado esse deputado desviar recursos para cá direto? Se a gente fosse pegar, sei lá, orçamento secreto e os deputados que estão mandando as coisas para ônibus escolar ou ambulância, ou coisa assim, para sua cidade. Dá para imaginar as pessoas falando, não, tudo bem, mas é que a gente votou nele para trazer infraestrutura para cá, é o que ele tá fazendo. Então, me parece que tem uma linha tênue aí entre o que é fazer uso do poder para benefício próprio, fazer uso do poder para o seu grupo, ou fazer uso do poder para o grande grupo. O que faz essas coisas acontecerem? O que gera essa ladeira escorregadia de você deixar de favorecer um grande grupo para favorecer o seu, para favorecer você? Como é que a gente transforma essas mentirinhas em uma coisa que beneficia as pessoas? Essa é uma pergunta bastante difícil. Eu vou te Desculpa. dizer, imagine, faz parte. As perguntas difíceis são sempre as mais agradáveis de responder. Pensando no exemplo do condomínio, Átila, me parece que o meu interesse de curto prazo vai ser sempre eu beneficiar os meus. Mas o poder não pode estar concentrado nas minhas mãos. Eu acho que isso vale, né, para uma série de episódios que a gente tem, né, observado e que eu e meu grupo de pesquisa a gente estudou, né, a CPI da Covid, né, a Operação Lava Jato, né, o escândalo lá no Rio de Janeiro, na saúde, né, que gerou uma comissão também parlamentar, né, e foi super importante para o impedimento do Wilson Witzel. Né, mas pensando em curto prazo, né, a gente pode dizer que as pessoas vão sim, né, se o poder estiver concentrado só nas mãos delas. Então, me parece que no condomínio, né, que é um universo miúdo, mas ainda assim universo de decisões coletivas, as alternativas precisam estar transparentes. A gente precisa ter um colegiado participando, porque com superpoderes para uma ou meia dúzia de pessoas, né, você está premiando, né, uma resposta que é visceral. Né, e vamos combinar que nós realmente temos mentes, né, da idade da pedra. Então, me parece que a evolução cultural, né, e eu particularmente acredito, né, no que se chama coevolução. A gente precisa né, pensar nos mecanismos, né, de evolução biológica, mas também evolução cultural. Essas coisas não podem, né, senão a gente entra naquele debate super empobrecedor, o que é mais importante, nature ou nurture, né, essas coisas estão juntas. A criação. Exatamente. Ou natureza. A natureza, exato. Eu acho que isso, né, essas coisas são muito interligadas. Sendo assim, me parece, né, que no caso do condomínio, você tem que mexer na lei do condomínio. Né? As decisões devem ser colegiadas. Né? O indivíduo tem que ter prazo para entrar e para sair. Né? E talvez o Ariely, né, no livro dele, ele possa inspirar, né, os desenhos de condomínio. Quando você topa fazer parte de uma vida pública, né, há de se reconhecer os inevitáveis conflitos de interesse. O que é que você faz? Você assina um lembrete moral. O que você está fazendo aqui? E todo mundo tem que saber o que você está fazendo aqui. Então, eu já vou derivar duas coisas do que você me falou aqui. Por favor. Poder corrompe. Uhum.
ao que tudo me parece, Uhum. e corrompe mais onde não tem transparência. Absolutamente. Poder corrompe, né? Por quê? Porque concentrar poder, né, é abrir espaço para nós, né, alimentarmos uma ideia de que somos, né, melhores. Né? E há uma série de mecanismos que dão reforços para o nosso autoconceito, né, e de maneira não intencional, né, acabam gerando, né, um tipo de viés, né, que é o viés de excesso de confiança, o viés, né, que é uma contrapartida, né, tem absolutamente tudo a ver com viés de confirmação. Me impede de enxergar o elemento, né, moralmente questionável de algum dos meus atos. Até porque não tem caso de corrupção na história e que acham alguém com a mão na massa e a pessoa, não, realmente, sou corrupto, tô fazendo isso aqui, tá todo mundo se convencendo de que só tá contando uma mentirinha. Eu vou chorar, eu vou dizer que eu quis o melhor para a população, queria comprar vacina rápido, eu abri uma ONG, né, em nome dos meus fiéis. Como eu sei? Né? É uma pequena mentira que todos nós somos capazes de contar. Eu acho que mudar o ambiente para que nós nos apercebamos, estamos querendo contar mentiras, não só para os outros, para nós mesmos. E isso gera o desconforto. Então, quando a Ariely sugere, né, esses lembretes morais, inúmeros estudos, né, um experimento que ele fez lá para a resolução de probleminhas matemáticos bem fáceis, mas dizendo as pessoas se corrompem, né, mais em grupo, porque a gente dilui o desconforto. Então, se eu vou me corromper ou né, favorecer uma empresa amiga, né, ou dar um benefício para o meu filho, porque eu acho que meu filho merece o filé mignon, se você não tem transparência, eu adoro, né, as palavras de um jurista americano, né, do início do século XX, né, que o presidente democrata Woodrow Wilson o nomeou para a Suprema Corte, né, que vai dizer, né, que o melhor desinfetante à luz do dia. É muito importante. Daí, a gente tem que celebrar a imprensa, todos esses veículos, né, o trabalho que você faz e tanta gente. Né, porque é a única maneira, não tem garantia, não tem bala de prata, né, de nós respirarmos e pensarmos, puxa vida, a gente precisa saber o que está acontecendo. Né? Então, para eu te dizer, né, do orçamento secreto. Agora vamos falar de orçamento secreto. Você me deu 2 exemplos. Né? Um deles do condomínio, da vaga especial. Né? E eu, antes de falar do orçamento secreto, pipocou aqui uma ideia na minha cabeça, né, para a gente lidar com uma questão coletiva. Né? Quem fica com a melhor vaga do estacionamento, em frente ao elevador? Não é mesmo? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Essas discussões têm que ser abertas para todas as partes. E certamente, com todo mundo ciente e todo mundo querendo, tendo a chance de ter a vaga no estacionamento, o sorteio acaba sendo inevitável. E o constrangimento que você tem como síndico, que vai assinar lá, tem o seu lembrete moral. O que você está fazendo? Isso faz, sim, né, que você opte pelo sorteio. Acho que se a gente for olhar por essa ótica, né, o sorteio no sentido de ser uma coisa que não vai favorecer ninguém, né? Sim. A assinatura e a cerimônia para todo mundo ver como aquela decisão aconteceu, tem vários passos muito decisivos na nossa vida que são essas cerimônias lembrete, né? Do que é o compromisso. É a colação de grau, onde todo mundo vai fazer um voto profissional, um juramento hipocrático, ou teste da OAB, ou a linha que for, né, do que você se formou. É o casamento, que é convidar todo mundo da família para falar, essa pessoa é com quem eu vou me unir, e é para essa pessoa que eu vou ser fiel, isso e aquilo. Quer dizer, se fosse só uma questão da união,
Fazia no cartório. Exato. Se fosse só uma questão da festa, fazia a festa. Você juntar a união, a cerimônia e a festa é um jeito de você prometer na frente de todo mundo qual é o seu compromisso, né? Quer dizer, intuitivamente a gente já incorpora essas coisas no nosso convívio, né? A questão é oficializar isso como um protocolo, né? Olha, eu estou bastante inclinada a dizer que esses rituais importam. Né? E você tira superpoderes da sua mão, né? Diminui a discricionariedade, o olhar do outro é muito importante. Né? E nos compromete, né, mais crivelmente, a pensar lá na frente, quando os nossos interesses de curto prazo, né, aqueles interesses mais comezinhos, né, conflitarem, né, com interesse maior. Sabe uma coisa que isso um comichão que isso me dá? Por favor, conte-me. Se a gente for pensar nisso, ok, então eu tenho que ter a cerimônia, eu tenho que ter o voto, eu tenho que ter o compromisso e fazer isso de maneira pública. Pro país, pro nosso sistema político, o que acontece quando você fala toda a ordem política vai sair do Rio de Janeiro, onde vive grande parte da população, e vai se isolar no interior do Brasil, lá em Brasília? Canal Central. Quer dizer, agora eu não tenho mais como ver que aquele deputado, aquele senador que começou a vida super simples, tá andando com um carro importado, tá andando com um relógio de 300 mil no braço e outras coisas. Eu tô tirando da minha vista o resultado dos votos que aquela pessoa fez. Para quem estuda a corrupção, esse tipo de transição para um ambiente mais obscuro, mais isolado, sem menos olhos, vendo as consequências, isso favorece ou dificulta a corrupção? Isso, no meu entender, né, até mesmo pelo fato de eu estar te dizendo que a luz do dia né, é o melhor desinfetante, essa criação de uma ilha de poder concentrado, né, com os maiores salários, e isso alimenta crenças desses indivíduos que eles podem tudo. Nós temos uma história institucional que permite que poucos estejam desde sempre no poder. E quando eles se deslocam para Brasília, o poder está mais concentrado. A questão informacional se agrava. A informação fica basicamente na mão de poucos. Isso, inquestionavelmente, acaba favorecendo a punição. A punição não, a corrupção, perdão. Eu, sinceramente, acredito que existem mecanismos de tentar dar uma neutralizada nessas oportunidades. Acredito muito nos mecanismos, né, que podem ser criados pela tecnologia digital, pelo mundo digital, porque eles podem nos ajudar a monitorar. O que são esses mecanismos? O que é um mecanismo que vai me ajudar a ter mais honestidade ou menos corrupção? Enfim, eu preciso ter mais burocracia, mais etapas e mais conferências, ou eu preciso ter mais transparência, mais visibilidade para o que é feito? Não tem bala de prata. Eu acho que é uma ação coordenada. Precisa de várias coisas. Me parece que nós temos inúmeras oportunidades para fomentar os canais de transparência. Me parece importantíssimo fomentar os mecanismos de responsabilização. Eu mesma, nessa última pesquisa que a gente fez sobre a CPI da Covid, nós achamos super poucas evidências, né, de baixa responsabilização. A gente sabe que tem baixa responsabilização. E aí eu fiquei pensando por quê? Porque isso premia a corrupção. E isso você alimenta mecanismos não só, né, externos, mas também internos.
O indivíduo, né, que está no poder, que detém muito poder, né, e que sofre uma pressão gigantesca para resolver um problema rápido, ele vai contratar empresa que não é idônea, né, para fazer a logística de vacina. Ele vai, né, preferir, né, uma empresa, né, com a qual ele já tem relação, né, de compadrio. O secretário executivo, estou a me referir às evidências que estão lá, ele vai preferir a Precisa Medicamentos a despeito do fato, né, das instruções normativas, né, e de próprias, né, tá, diretrizes do Ministério da Saúde, né, sugerirem que não devem ser feitas compras públicas de empresas que estão penduradas. Né? Mas essa falta de transparência. Então, o que eu tenho na minha cabeça que me parece importante, né, nesse rol de, né, tecnologias digitais? Se tudo está registrado, se toda e qualquer compra pública está registrada, mas pode ser um esquema que eles chamam de e-procurement, né, de contratações públicas eletrônicas, né? Eu sei quem está vendendo, qual é o preço, e com essas informações você pode dizer, opa, esse preço, né, é mais alto do que da Pfizer, por exemplo. Essa empresa que quer vender a AstraZeneca não representa a AstraZeneca. Você glosa, você tira o poder discricionário dessas pessoas. E você, né, pode desenhar um esquema de transparência e de responsabilização, né, com participação da sociedade civil. É claro que vários de nós estamos, sei lá, matando mais de um leão por dia, né? Não vamos estar, sei lá, plugados em rede social, mas tem gente que sim. A imprensa fez um trabalho belíssimo durante a pandemia para neutralizar a opacidade de dado, de informação. Né? E todos nós sabemos, Átila, que, né, se a CPI e a imprensa, né, não tivessem juntos desvendado o esquema Covaxin, possivelmente vários de nós teríamos vacina indiana no braço. Que em si não seria problema se fosse uma vacina eficaz, segura e demonstrada, né? Por favor, não tenho qualquer problema, né, com relação à Índia, à China, longe de mim. Né? Mas nós temos de pensar o seguinte, que as regras têm que valer para todos da mesma forma. Né? Então, mas foi uma relação de compadrio que permitiu, né, que a agência indiana teria a mesma credencial, né, do FDA, que foi uma costura, né, de um ex-ministro da saúde. Né? Então, estou falando da ilha de poder, não quero fulanizar, né, porque é corrupção sistêmica. É uma rede de compadrio, né, de caçadores de rendas de privilégios, de lobistas, de indivíduos que se servem da coisa pública, né, já há muito tempo. Mas eu reparo que no que você me descreve, tem um tanto de burocracia necessária e saudável aí. A burocracia de você registrar a compra, de você ter quais são as agências, as normas e o que faz, de você ter protocolos que são seguidos para depois a gente poder voltar atrás e ver isso aí, né? A burocracia, na nossa visão mais diária, né, ela atrapalha. Mas a gente precisa repensar isso e promover um diálogo com a sociedade, né, de como a burocracia está desenhada agora tem problema. Mas a gestão pública depende inquestionavelmente, né, do quê? De previsibilidade, de estabilidade. Né? E para efetuar essa tarefa, são necessários mecanismos de controle, né, de processos, por pessoas que tenham credenciais para tanto, que sejam, né, funcionários do Estado, não em funções de governo. Então, me parece muito importante, Átila,
que a gente entenda, né, que esses mecanismos de contratação eletrônica, de contratação aberta, né, eles podem ser interessantes. Por quê? Porque a imprensa pode monitorar e, eventualmente, descobrir Davat. Quem é Davat? Está prometendo vender 40 milhões de doses de vacinas AstraZeneca? Que não existem no mundo à venda. Exato. Você glosa imediatamente. Você tira superpoderes e usos estratégicos de informação assimétrica, né? Porque parte da população pode dizer, vamos comprar, claro. Porque eu não tenho o olhar, não tenho a informação. Tudo que eu quero é tomar vacina. E vou pressionar os representantes para tomar vacina. Percebe? Percebo, e o que você me conta me faz pensar nos problemas que a gente passou na pandemia e em outras situações como, na verdade, uma forma de acúmulo de poder para viabilizar a corrupção. Então, deixa eu tentar entrar ver se encaixa nisso. Se encaixa perfeitamente. Então, tem a pandemia, o vírus está comendo solto, as primeiras empresas desenvolvem vacinas e, pelo privilégio que elas podem ter de escolher quem compra, isso foi muito claro assim que as grandes farmacêuticas começaram a fazer essas vacinas, todas elas falaram, só vamos vender vacina para governos federais. Exato. Né? E fizeram questão de depósitos, de garantias, de contratos extremamente favoráveis a eles, porque podiam fazer esse tipo de escolha. Né? Então, não, só vamos vender para governos federais, só lote de 10, 20, 50, 100 milhões de doses de vacina, e a gente só conversa com governos que vão fazer o pagamento dessa forma. Então deram as condições. O que, de certa forma, também era uma pressão de quem financiou esse desenvolvimento. Né? A União Europeia vai lá e fala, a gente vai bancar o desenvolvimento de vacina, mas depois vocês vão vender para o governo, e não para empresas, porque a gente quer dar vacina aqui. Então se cria esse sistema onde, institucionalmente, as vacinas têm que ser financiadas por governos para chegar na população. Então, nesse cenário, fica difícil de você fazer uma coisa, de você corromper ou tirar um benefício próprio quando o desenho é feito dessa forma. O que você faz, então? Atrasa, não responde, segura, deixa o vírus correr solto e você deixa a situação ficar tão perigosa num ponto em que as pessoas vão estar desesperadas e falar, qualquer coisa vai. Aí você pode aparecer com qualquer vacina, de qualquer fabricante, sem certificação e falar, o que deu é esse aqui, que já estava precificado. Eu lembro disso, né? A CPI mostrou, estavam vendendo a dose da vacina dessas empresas legítimas a $10, $15, coisa assim. Já estavam falando, antes disso tudo, no começo de 2021, que a vacina seria privada, comprada em parte pelas empresas e já tinha um preço de R$400 ou mais por dose. Então, a margem de diferença de preço de uma coisa para outra aí é bem diferente. Quer dizer, então, você tem um sistema que é feito para ser menos corrompível, mas você cria uma urgência, uma demanda, um medo para poder subverter isso e fazer de outra forma. Mas esse ambiente de incerteza, né, crescente, abre espaço para uma pressão para flexibilizar as próprias leis que foram... Passar por cima da burocracia? Exatamente, para passar para cima da burocracia, mas essa é uma estratégia, né, que pode ser, sim, claro, as investigações devem ser feitas, né? Não subestimemos o fato, né, do documento, né, final do Senado, né, é uma peça investigativa. No caso aí da CPI da Covid. Da CPI da Covid. Né, tá? Essas informações, né, sobre as quais, sei lá, meu grupo, a gente se debruçou, né, sobre essas informações. Mas, assim, os indícios, né, de práticas corruptas são muito fortes. Então, a gente pode dizer, poxa, essa flexibilização, né, somada, né, por uma crescente, né, incerteza, que, por sua vez, gera uma pressão, né, para gastos, né, para aquisição dessas vacinas, né, e de uma série de insumos médicos. Né. Por um outro lado, né, sem controle, sem participação da sociedade civil,
né, com superpoderes, né? Eu me lembro, isso está no documento da CPI, né? O secretário executivo do Ministério, né, ele assinou um ofício que vai dizer que tudo precisa passar na mão dele, só na mão dele. Né? E há evidências, né, que órgãos colegiados, né, o pessoal que faz a consultoria jurídica, vai dizer, não faça isso. Ele fala, vou fazer. Tô fazendo essa paradinha aqui para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios de não ficção e os próximos vídeos do canal. E para quem já se inscreveu, pensa aí em se tornar um membro ou mandar um valeu demais pra gente, que isso é um baita de um apoio. A concentração de poder de novo. A concentração de poder. Tem um economista muito interessante, ele até teve aqui no passado, né, no ano passado, ele é sensacional, eu gosto muito dele, meu xará, Robert Klitgard. E ele tem uma fórmula da corrupção. Ele vai dizer que corrupção, né, é explicada por poder de mercado, que ele chama de monopólio. Né? O mercado de saúde é concentrado. O mercado de petróleo é concentrado. Né? É explicado por monopólio, né, menos transparência. Então, quando você tem, né, transparência, né, você tem menos corrupção. Né? E ele vai falar de responsabilização. Por quê? Porque quando tem responsabilização, o custo do ilícito, né, para alguns economistas, né, eu não concordo plenamente com a visão de que corrupção é um mero crime de cálculo. Né, porque eu acho que tem uma série de questões contextuais, culturais, né, cognitivas, que precisam estar no radar para a gente entender o fenômeno da corrupção. Relações bastante consolidadas de normas de colaboração recíproca. Né? Nós humanos, né, como, sei lá, os primatas e outros animais, né, nós cooperamos por canal de reciprocidade. Né? Nós enganamos para ajudar o grupo. Né? Nós enganamos comida, por exemplo. Os macacos, né, eles escondem comida, enganam, né, para eles compartilharem com os seus. Né? Mas eu reitero, né, é muito interessante a gente perceber que o superpoder de mercado, baixa transparência. É difícil ter transparência num contexto de pandemia. Sim, ainda mais quando você estava perseguindo a imprensa, trocando o ministro, tirando todos os profissionais aí do meio. Se destrói, você gera assim, uma bolha de opacidade e vira que é terra de ninguém. E não tem responsabilização. Não tem responsabilização porque as próprias leis serviram para blindar a improbidade administrativa. E até antes da pandemia, né, foi aprovada uma lei de improbidade administrativa que vai dizer que um servidor público só vai poder ser responsabilizado somente se existirem provas incontestáveis que ele agiu com dolo ou que ele cometeu um erro grosseiro. E esse erro grosseiro não tem a ver com o que se chama de uma soma de recursos grandes que comprometem, né, os cofres públicos. Não. Então, isso abre espaço para uma subjetividade e para blindar de uma maneira tamanha. Então, a gente não vê responsabilização. De quando que é essa lei? Essa lei, se não me falha a memória, é de 2019. Né? No finalzinho, para eu poder escrever a conclusão desse trabalho da CPI, falei, poxa, por que eu não achei, né, conversando com os meus colegas, a gente não achou muitas evidências de baixa responsabilização. Por quê? E aí existem elementos da conjuntura política. Né? O Congresso está fechado e parte disso, né, e do desmonte da preocupação com a corrupção também se deveu ao orçamento secreto e todos aqueles escândalos antes, rachadinha, né, e indicação para a Procuradoria-Geral da República. Então, foram inúmeros fatores, uma conjunção de fatores que nos ajudam a dizer que teve essa blindagem e, como consequência disso, e o documento que a gente vê, não tem espaço para falar sobre baixa responsabilização. Talvez as expectativas de materialização
da responsabilização, elas são tão baixas, porque todo o ambiente já está preparado, né, para, né, diminuir, né, o custo da improbidade administrativa. Vulgo, para quem comete a improbidade, não paga caro por isso. Ou o ilícito compensa. Para eu entender um pouco essa mistura de incentivos, então, o que me parece um ambiente que é mais fértil para a corrupção. Diferentes países têm diferentes impressões sobre a corrupção que acontece neles. A gente está num país em que é norma cultural aqui falar que político é corrupto, que o brasileiro gosta de se dar bem, que o brasileiro é malandro, que isso e aquilo, com N implicações sobre de onde esses comentários vêm ou por que eles são feitos. Mas eu aposto que em qualquer país, se você for perguntar, tem corrupção aqui? Vão falar que tem, ou, né, por aí vai. Essa diferença, até de índice de corrupção entre os países, sendo, né, falando de números objetivos, não só da percepção cultural das pessoas, tendo trabalhado com isso, ela vem do quê? Da natureza, no sentido de que existem grupos que são mais corruptos do que outros, ou tem culturas que são mais corruptas do que outras, ou da criação. As pessoas teriam a mesma propensão a serem corruptas, mas certos ambientes favorecem ou desfavorecem corrupção. O que está mais em jogo? O impulso das pessoas à corrupção ou ter espaço para isso florescer e crescer, ou ter um espaço onde isso é cerceado logo do começo e aí você vai ver menos corrupção? Tá. Deixa eu te dizer como é que eu enxergo. Quando a gente para pensar em corrupção, eu estou pensando na grande corrupção, tá? Nessa interface público-privada. É o ambiente, Átila. O ambiente, né, todos nós, né, continuamente, né, calibramos e recalibramos as nossas rotas e ajustamos as nossas rotas morais. Se vivemos num ambiente no qual a gente vê que todo mundo se corrompe, fica muito mais fácil nós racionalizarmos, né, explicarmos para nós mesmos, mais do que para os outros. Todo mundo se corrompe. Você dilui a sua culpa. Eu não sou mais corrupto, eu sou o que todo mundo é, né? Sim, eu sou o que todo mundo é. Eu preciso fazer negócio. E às vezes esses mecanismos de racionalização tão sofisticados vão dizer, eu estou fazendo bem para as pessoas vendendo vacina. Voltando para a história do condomínio, não. Minha mãe tem uma dificuldade motora, então colocar a vaga dela ali no lugar que eu queria é pelo bem dela. Na verdade, eu estou tentando ajudar, não estou tentando favorecer ninguém ali. Quer dizer, a gente tem uma máquina de criar justificativas muito boa na cabeça. E aí, como é que a gente desbanca essa máquina? Com o olhar do outro, com a participação pública, né, com as pessoas com os mesmos direitos de se manifestarem. Como Brasília está isolada, me parece que se a gente puder sempre ter, né, a contribuição da imprensa e de várias pessoas que divulgam, né, e que façam uso das suas vantagens comparativas, você vai dizer, Roberta, eu estou interessada em divulgação científica. Né, que essas pessoas possam fazer o seu trabalho. Por quê? Porque isso, né, abre espaço para a gente entender, por um lado, a nossa condição humana, né, e detectar circunstâncias nas quais, né, os incentivos a trocas corruptas, né, são bastante grandes. Aí a gente mexe na lei, a gente vai repactuar contrato. E eu vejo dessa forma. Não é absolutamente trivial mudar o comportamento das pessoas, mas é possível mudar as leis. Se você me fala que o comportamento tem uma tendência e o que deixa essa tendência florescer ou não é o ambiente a gente tem como mudar. Temos como mudar. Temos que mudar em termos de mais simplificação, né, acesso à informação, né, canais de transparência, né, participação da sociedade civil,
Porque se a gente não participa e não tem acesso aos custos de transação, a participação é muito onerosa, é muito cara. Você concentra poder na mão dos poucos. Você ter uma gestão pública marcada por decisões colegiadas, figuras públicas que têm funções de Estado, não de governo. Isso me parece que é um caminho para melhorar e identificar os gargalos, as lacunas, diminuindo os canais de relações de compadrio, com esses lembretes morais, e divulgando algumas conquistas que podem ser pequenininhas, trabalhinhos de formiguinha, de que o serviço público tem resultados importantes. Tem muito em jogo, né? Em jogo. Dentro da história de ambiente, isso me faz olhar para o que é um bom ambiente, ou o que é uma coisa que favorece a corrupção. Ou, pelo outro lado, né, o que é um ambiente que combate a corrupção. Se eu tenho alguém que está defendendo sigilo, urgência, concentração de poder, enxugar o Estado, mas enxugar no sentido de tirar justamente quem são as pessoas que checam, que medem, que acompanham as coisas, quem critica a imprensa do começo ao fim, está trabalhando, na verdade, para criar um ambiente mais propenso à corrupção. Total. E nem estou falando de inclinação política. Exato. Aí, né? Quem vai estar em poder. Total. Eu acho que isso é importante. Ter um debate aberto, e a gente não negar. Há situações, escolhas constrangedoras que foram feitas pelos nossos representantes, só que eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos. A gente não pode negar a informação. Posso dar um exemplo bem direto aí. Acho que na ciência a gente vê isso de uma certa forma com o que é um artigo científico. Né? Quando você tem o protocolo que você tem que seguir, né? Que para divulgar um resultado ou fazer uma afirmação, você tem que organizar as ideias, explicar elas em um artigo, dizer quais são os métodos que você usou, quais são os testes que você fez, os resultados que você obteve. Você está fazendo um compromisso público com o que você afirma e de onde aquele conhecimento vem, e que falha às vezes, né? O próprio Daniel teve problemas com artigos dele total. Tiveram que ser retratados porque o pessoal não conseguia reproduzir aqueles resultados. O que é irônico, né? Alguém que fala de honestidade, mas é um sinal da coisa funcionando, né? É de que, olha, você teve que obedecer à nossa transparência, podendo checar ela, não se confirmou o que você está afirmando, e agora a punição que existe para isso não dá mais para afirmar isso, esse artigo tem que ser retratado, ou isso tem que ser retirado. Quer dizer, o conhecimento avança porque a gente tem essa... Vai ter corrupção, claro, vai ter gente que está... O abuso de poder, né, em ciência ou em qualquer área, mas para o grosso do conhecimento avançar, esse sistema funciona e funciona bem, né? Sim. Acho que o grande sonho que nós podemos ter para a vida pública é exatamente isso, pulverizar a informação, explicitar os conflitos de interesse. Isso não quer dizer que o serviço público não vai ter furo nenhum. Por quê? O serviço público, a administração pública, feita por seres humanos. Claro. Mas... se a gente fizer política pública baseada em dados... Se a gente tiver memória para cobrar as coisas... E aí os registros se fazem importantes. Então, me parece que, como eu dei o exemplo, quero saber quem vai vender vacina, qual é o preço. E aí, nesse sistema, eu sei, né, quais são as opções. Preço, quem vende, quem não vende, mas esse cara não pode vender. Isso tem um efeito pedagógico. Quais são os dados de notificação? Total. Desculpa, trazendo para a CPI, que foi o que você estudou. Eu acompanhei bem de perto. Sim. Eu acompanhei a CPI, pegava a pipoca e assistia o que o pessoal estava fazendo. Confesso que eu estou bem frustrado com a punição ao que foi levantado lá. E quero muito ver essa parte acontecer. Mas muita coisa do que se levantava lá
já eram práticas de antes, né? Empresa que já está pendurada, Exato. é uma pessoa que já trabalhou com isso, é uma prática que já acontece. A gente está vendo isso agora com as vacinas sendo compradas com urgência, mas parece ser o mesmo tipo de licitação que fizeram nos testes para Covid, que nem entraram na questão. Também parece ser o caso com absorventes que foram comprados em vários governos passados. Isso, aquilo, quer dizer, não é um sistema que foi criado agora, é uma máquina que já está trabalhando há bastante tempo, mas embaixo do tapete. E que se autorreproduz. Uhum. Então a gente tem duas opções, falar, olha, né, bota fogo, não, né, vamos fazer uma limpeza, né, uma limpeza moral. Porque você pode tirar todo sempre, mundo, mas se a máquina está ali... Exato, desde sempre. Eu sou né, quando tinha capacidade um pouquinho mais de entendimento na década de 90, era o caçador de Marajá que se tornou presidente da República, que entrou no esquema de corrupção, né, o irmão dele, né, lá o Fiat Elba, porque hoje não é absolutamente mais nada, né, seria só o carro, tá tudo bem, né? Mas só um colar de joias. Exato, e aí a gente vê isso mudando, mas assim, é interessantíssimo, porque as instituições políticas e econômicas brasileiras mudam para ficar na mesma, porque elas ainda dão os mesmos incentivos. Né? Será que a gente está detectando adequadamente? Me parece que não. Né? Será que a gente não fecha os olhos, né? Porque a gente acredita tanto que um determinado grupo político, se estiver no poder, ele vai resolver? Então, a discussão de corrupção, ela já está aí há muito tempo. Mas será que a gente está tratando, endereçando o fenômeno da corrupção de maneira adequada? Ou a gente só está gritando para brigar com outra tribo? Né? Deixando de lado as informações que estão presentes. Isso me preocupa demais. Sabe uma coisa que me vem na cabeça nessa discussão? Não tem também aí um pouco do papel que a gente poderia exercer no seguinte sentido. Quando a gente tem essas discussões de corrupção ou do que aconteceu, eu já vi gente falando, não, corrupto é esse cara aqui que desviou 1 bilhão, que desviou 2 bilhões. Esse que desviou 10 mil não é corrupto, não é dessa escala, não prejudicou tanta gente. E a pergunta que eu me faço é, o que você precisa para se corromper? Qualquer pessoa, não precisa ser você, Roberto. Você vai se corromper por 10 mil reais? Não, ok. Por 100 mil reais? Não, tudo bem. Por 1 milhão de reais? Não. E por 1 bilhão? Você abre mão dos seus princípios éticos e morais e faz alguma coisa por 1 bilhão? Pô, é 1 bilhão. Se a pessoa só faz isso com 1 bilhão, me parece que ela tem uma propensão à corrupção diferente da pessoa que já topou fazer isso por 10 mil lá atrás. Porque eu acho que se ela fez por 10 mil, ela vai fazer por 50, por 100, por 200, por 1 milhão, 1 bilhão, o que for. Então, essa relativização de que o corrupto é quem mexe no bilhão e o cara que mexe no milhar não é, você está justamente levando para a situação do bilhão quem já tinha começado a se corromper bem antes. A gente vive tempos de superrelativismo moral. Então, essa ideia da avaliação de desonestidade é bastante plástica. No meu entendimento, Átila, o indivíduo que se corrompe por R$1 ou por 1 milhão de reais, a lógica é a mesma. A questão é, os canais de racionalização são outros. Há estudos, e o próprio Ariely, quando ele fala das mentirinhas, que algumas mentirinhas são sérias, né? Como insider information, várias mentirinhas, né? Fake news, essas coisas que a gente tem. Insider information é, por exemplo, alguém saber de uma coisa que vai acontecer e agir por essa informação privilegiada antes, exatamente. Né? Então, insider information, legal você me complementar, porque é exatamente isso. Então, eu sei o que vai acontecer na gestão da Petrobras. Então, eu vou lá e compro, ou, por exemplo, eu sei o que vai acontecer com o grupo, né, JIF lá da JBS. E aí eu vou lá e compro ou recompro ações. Ou vende. Ou vende, exato. Compro, recompro, vendo, né? Porque alguém me passou a informação. Né?
Então, meu sucesso, né, dependeu de uma informação a qual eu tive acesso, mas todos vocês, outros aqui presentes, não tiveram. Eu vi isso acontecer com a Covid com senadores americanos que saíram de uma reunião sobre a Covid em janeiro de 2020, falando que não ia ter problema, que a Covid não ia causar nada, mas venderam as ações que tinham em várias empresas que foram prejudicadas pouco tempo depois. Esse é um tipo de prática, né, de desintegridade pública. O problema é, como é que você detecta isso? E se a estrutura do ambiente institucional permite, né, que você rastreie essas ações e as puna. Porque se você não pune, as pessoas vão continuar fazendo, e cada vez mais. Isso, né, essa falta de confiança, né, abre, né, uma concessão moral para eu me corromper por, sei lá, R$10, R$5, 100, 1.000, mas a lógica é exatamente a mesma. Né? Então, essa banalização, né, as pessoas não sentem mais um desconforto. Né? Na vida privada, as pessoas podem ser incríveis, né? Mas quando elas estão na vida pública, elas podem imaginar, está todo mundo fazendo isso? O desconforto é menor. E a gente vê toda essa informação assimétrica e superpoderes, né? Em algum momento a gente estava falando do orçamento secreto, né? Que tem tudo a ver com desmantelamento institucional, né? Para mostrar que, né, a luta contra a corrupção é quando ela convém politicamente. Há indivíduos que, talvez em alguns momentos do ciclo eleitoral, né, percebem, eles calculam que isso, né, comove, né, os eleitores, e os eleitores brasileiros. Né. Entretanto, quando eles estão no poder, né, eles fazem o que podem e o que não podem, né, para disseminar essa ideia que no governo deles não tem corrupção. Se existem informações, essas informações são falsas. Gostaria de viver num mundo no qual a gente pudesse usar a universidade, os centros de pesquisa, né, a imprensa, para ter tudo isso registrado. E que houvesse, né, acesso, né, à informação, né, informação que precisa ser replicada, precisa ser redesenhada. O estudo que a gente acabou de fazer da CPI da Covid, que é um estudo de análise de conteúdo, né, dos indícios de corrupção que estão lá no relatório da CPI da Covid. O que a gente fez? A gente abriu aquele repositório Zênodo e a gente deixou todo o nosso estudo. A gente vai adorar se tiver gente indo espiar, falar, não, acho que essa interpretação aqui do pessoal, a Roberta e os colegas dela. Então, vamos tentar replicar, vamos ver o que é esses dados. Isso deveria estar, né, de alguma forma, né, presente na administração pública. Você precisa deixar lá, mostrar, né, o que você fez, por que você fez, quanto você pagou. Mas é óbvio que nós, diante de uma história institucional super extrativista, com poucas pessoas no poder, né, fazendo todas as regras do jogo de modo para que seja conveniente apenas, né, a essas próprias pessoas, né, nós não temos informação. Eu acho que a opacidade, né, esse excesso de... Porque aí você mexe não só na motivação extrínseca, né, na motivação intrínseca. As pessoas consolidam as preferências. Elas acham que elas, pelo fato de estarem no poder, elas sabem o que é melhor para as pessoas. E se elas estão comprando vacina com sobrepreço, elas estão fazendo isso pelo bem das pessoas. Elas não estão se corrompendo. Elas simplesmente estão num ambiente no qual a vacina ficou mais cara e pronto. Então, esses mecanismos de racionalização, né, eles acabam sendo premiados pelo ambiente que a gente vive. Alguns países, né, eles vivem com esses problemas de modo mais dramático do que o nosso, mas
de verdade. Né? Se vocês, qualquer pessoa, né, que vai assistir ao podcast e já pensou sobre isso, escândalos de corrupção, né, durante a pandemia aconteceram em vários lugares. Mas isso não serve, né, para a gente banalizar a corrupção. A gente tem que ver o que a gente teve de lição, né, dessa desonestidade, né, ultra potencializada, né, que mata e que contagia. A gente não tem vacina para desonestidade, para corrupção. E algumas pessoas que acabam carregando a bandeira do combate à corrupção, né, elas mudam seus radares, né, morais e, na verdade, metem os pés pelas mãos. Né, e endossam uma longa tradição de combate à corrupção sendo um uso ou expediente político. Né. Então, para mim, isso é bastante perturbador. Eu faço questão de compartilhar com vocês, a despeito de todos os desafios que essa proposição ousada, né, que eu faço, carrego. Né. Para levar uma lição para casa, então, dessa conversa. O que eu busco numa candidata, num bom candidato? Uma pessoa que está me dando sinais de virtude, dizendo que ela é honesta, que ela vai combater a corrupção, que ela vai fazer isso, aquilo, ou eu vou buscar alguém que está tendo propostas que favorecem a honestidade, mais transparência, uma ação institucional, que vai jogar pelas regras do jogo? Eu só posso dizer por mim. Né? Me parece que num ambiente de democracia, né, nós devemos respeitar, por mais perturbadoras que sejam algumas preferências, né, de outras partes, né, mas eu estou muito mais, né, inclinada a dizer, não, estou convencida. Se alguém me dissesse, né, que vai ser mais íntegro, vai ser mais... Né, isso não iria, né, absolutamente me seduzir, agradar coração e mente, não. Porque a gente já conhece essa história. Eu espero. E ela não dá certo. Eu espero, né? que a gente ela não dá isso. certo. Né? O problema é que a gente quer crer que acredita, né, que aprendeu numa verdade, porque nesse ambiente, né, de rivalização, né, que premia o nosso comportamento tribal, a emoção, né, todo, sei lá, o ressentimento, a raiva, nos impede de enxergar o que está em jogo. Então, de verdade, eu ficaria inclinada em dizer, eu quero seguir as regras do jogo, vou aumentar os mecanismos de transparência, né, responsabilização, né, vai todo mundo saber o que está acontecendo. Eu sei que existem custos de operacionalizar, né, e naturalmente isso pode até ser um grande sonho, né, mas as tecnologias, né, digitais, né, a gente tem maneiras de fazer o canal informacional fluir. Porque nós sabemos, né, que mais recentemente os canais foram destruídos. O relatório da Transparência Internacional de janeiro de 2023, retrospectiva Brasil 2022, traz informações assustadoras. Né? Por exemplo? Desmonte de canais de controle. Né? Endosso, né, a trocas corruptas como, né, rachadinha, orçamento secreto. Negociações muito complicadas associadas a contratações públicas. E o que o pessoal da Transparência Brasil fez nesse relatório, um trabalho belíssimo, né, que não precisa ser lido. Possivelmente, algumas pessoas vão acreditar, é um documento de crítica, né, ao último governo. Não, eles foram baseados em informações, em dados. Teve um desmonte. Eles vão dizer, de 2012 a 2022, nós vivemos uma década perdida no combate à corrupção. E isso é importante que a gente entenda.
A gente subiu, a gente continua no índice de percepção da corrupção, né, com a mesma pontuação, 38 de 100. Muito abaixo da OCDE, que a gente tanto vislumbra participar, do grupo de países ricos, né, da média aqui das Américas. A gente está embaixo de todos. Mas isso tem a ver. Como é que a gente lida, como é que a gente neutraliza os mecanismos, né, de busca de renda de privilégio, que tem a ver com esse compadrio. Né? E esses empreendedores políticos que vão fazer uso, se servir da vida pública para obtenção de benefícios privados, pedindo vantagens indevidas. Me parece que a gente tem que repensar até mesmo a lei de improbidade administrativa. A gente tem que aumentar, né, a transparência. Caso contrário, não tem nenhum tipo de constrangimento. E a gente banaliza. Né? Me parece que a corrupção, ela é contagiosa, sim. Né? E no ambiente de opacidade que a gente viveu, né, de negacionismo, né, idade das trevas para mim. A gente precisa, sim, da sociedade civil, né, do setor privado, do setor público, das universidades, sejam elas públicas, privadas, né, para trocar figurinha, para discutir com tolerância, né, baseado em dados. Porque me parece que a única possibilidade da gente mudar o ambiente, né, e o ambiente vai dando, né, sinais para nós recalibrarmos as nossas crenças e as nossas preferências. Esse é um processo longo. Né? E eu, se você me permitir, né, eu acho que a gente está acabando. Sim, né? Sim. Eu queria lembrar, né, a você, né, lembrar aos seus ouvintes, né, de que talvez seja tempo, né, da gente examinar, né, olhar para a gente, né, dentro de cada um, né, e lembrar, né, daquela música do Titãs, né, o inferno, né, são os outros. O problema não é meu. Uhum. Né, o paraíso é de todos. Né, o problema não sou eu. O inferno é os outros. E para terminar de uma maneira talvez mais querida, mais fofa, mais delicada, né? Eu tenho aqui até, deixa eu ver, agora eu preciso pegar minha colinha, né? De uma senhorinha que eu acho assim, da minha infância, de ter ido para Goiás, né? E visitado a casa dela. Deixa eu ver onde é que está. Né? Que a Cora Coralina, eu acho lindo, né? Quando ela fala, né? E eu sinceramente, né, Átila, quando eu penso, né, em trabalhos como o que você faz, e tanta gente legal, né, dentro da universidade, fora da universidade, né, faz, né, eu quero crer no que a Cora Coralina, né, num poeminha dela, ela fala que ela crê. Eu creio também. Nos milagres da ciência, né, na descoberta de uma profilaxia futura, dos erros e violências do presente. Obrigada. Poxa. Por me convidar para participar. E obrigado pela mensagem toda. Que legal, que legal. Espero que você tenha gostado da conversa. Eu com certeza curti muito aqui, aprendi muita coisa. É um daqueles papos em que a gente chega com ideias pré-concebidas que vão bater de frente com a realidade para ver o que sai filtrado daí e a gente sai com conhecimento mais bem construído, né? Eu com certeza vou reparar mais em sinais de quem favorece a honestidade, independente de estar falando se é pró-honestidade ou não. Gosto muito dessa ideia da gente ter mais transparência, mais distribuição de poder e menor concentração disso na mão de uns poucos. Se você quer mais conversas como essa aqui, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe os próximos vídeos, os próximos episódios de não ficção. E se você já está inscrita, se você já está inscrito, pense em mandar um valeu demais pra gente ou se tornar membro. É o tipo de apoio que a gente precisa para continuar fazendo esse conteúdo.